Bora lá, você que me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de ir falando um pouquinho sobre a raiz das coisas, né? Sobre as fontes, sobre como as coisas se originaram. E a prática da meditação, assim como muitas práticas que vieram lá da Índia antiga, a gente não tem momento histórico para precisar, olha, surgiu nesse ano e foi tal pessoa que desenvolveu. Não. A prática da meditação, ela se desenvolve, ela surge lá no subcontinente indiano, milhares de anos antes de Cristo. Como eu disse, não tem como a gente precisar com clareza quando isso aconteceu, mas o fato é que eh, foi uma prática que se desenvolve, como eu disse no início já, com a proposta de fazer com que a gente construa um melhor entendimento das nossas relações com o contexto em que a gente está inserido. Tá? A meditação ela surge então como uma ferramenta para tentar construir um pouco mais de estabilidade na maneira como a gente interage conosco internamente e com o mundo externamente, com tudo aquilo que compõe esse mundo. Tudo bem? O termo que se usa na língua sânscrita, que era a língua utilizada lá na antiga Índia pelos primeiros yogis e tal, o termo utilizado é jhana. Então, essa palavra jhana tem sido traduzida por nós como meditação, tá? E eu não digo que esteja errado, mas eu digo que talvez seja uma aproximação que não encerra o sentido mais profundo de jhana, né, do que esse termo em sânscrito representa. Dhyana representa essa busca por uma estabilidade que é luminosa, ou seja, que é clara, que é lúcida e que ao mesmo tempo ela é assertiva ou ela tem um caminho, uma direção, não no sentido de um destino, qualquer coisa assim, mas ela tem um propósito muito bem definido, ela está em movimento. E esse movimento, ele é um movimento que busca a percepção de amplitude daquilo que permeia as nossas experiências, tudo bem? Então o termo tá muito mais é muito mais profundo do que meditar, por exemplo, tá? Dhyan é uma prática em que a gente busca construir uma estabilidade lúcida, que produz essa clareza, né, mental, emocional, que vai, eh, servir a nós como um impulso, né, um direcionamento, na verdade, para que a gente construa, então, uma percepção de integração ou uma percepção mais ampla, mais profunda, de nós mesmos e do contexto em que a gente está inserido. A essência da tradução do termo é mais ou menos essa. Então, quando a gente pega essa tradução do termo Jhan, a gente tem aí a noção de que é algo muito maior do que você sentar e fechar os olhos. Então, por que que esses antigos yogis, homens e mulheres, buscavam então uma estabilidade do processo de lucidez, de percepção profunda, né? Se eles buscam essa estabilidade, a gente tem aí um pressuposto de que a experiência ela está sendo o quê? Intermitente. Se a gente está buscando estabilidade é porque a gente ainda não conseguiu se estabelecer em algo. A gente ora tem clareza, ora tem lucidez, ora tem estabilidade emocional, mental, profundidade, amplitude de visão e ora a gente está cerceado, está preso, está de uma certa forma obscurecido, tá? Então a premissa é essa. Então, se eles desenvolveram uma técnica que a gente aqui está chamando de meditação e a gente, né, eu trouxe aqui um sentido mais profundo do que seria o termo em sânscrito dhyan. Se eles querem desenvolver dhyan, é porque existe um elemento anterior que não está adequado ao que o termo dhyan significa, né? É o oposto, por assim dizer. Então, o que que eles percebiam dentro dos seus processos de desenvolvimento? Que muito daquilo que eles tinham ideia de ser, na verdade, era só um apanhado de achismos, de crenças,
de assimilações. Então, quando esses primeiros homens e mulheres lá na Índia antiga começaram o seu processo de desenvolvimento pessoal, disso que a gente chama aqui de maneira simplista de desenvolvimento espiritual, um dos pontos de partida, ou melhor, um dos estímulos para que eles iniciassem foi essa percepção de que internamente eles não sabiam de fato o que eram eles e o que não era, né, o que eles tinham clareza do que de fato eles estavam pensando, se aquele tipo de pensar era deles, se aquilo que eles sentiam ter apreço ou aversão era fruto de experiências direta deles. Então eles começaram a se questionar sobre isso. E aí eles começaram a perceber que muito daquilo que internamente eles sentiam ser, na verdade, eram apropriações, assimilações, projeções. Aquilo que de fato eles experimentavam de maneira concreta na realidade era muito pouco. E muitas vezes o resultado dessa interação lúcida ou mais direta com o contexto ainda era ressignificado pelos conjuntos de crença, pela cultura, pela as superstições ou por uma pressão religiosa, cultural. Então, eles começaram a perceber esses conflitos. E daí, eles começaram a criar um modo de tentar discernir esses conteúdos para saber o que de fato era deles e o que não era. Tá? Então, o processo que hoje a gente chama de dhyana, e a gente aqui no Ocidente simplesmente chama de meditação, tem origem nesses questionamentos. O que que eu estou vivenciando? O que dentro de mim é real? O que que é factual? O que que é imaginação? O que que é fantasia? O que que é crença? O que que é a minha cultura? O que é, sei lá, uma assimilação porque eu admiro alguém e aí eu começo a imitar o comportamento de certas pessoas? Então, a base para o desenvolvimento dessa técnica chamado de meditação é essa. E partindo dessa definição de meditação, né, dessa contextualização que eu estou fazendo, já dá para imaginar que esse processo de sentar e ficar com os olhos fechados não tem muito a ver com você, esvaziar a mente, parar de pensar. E é exatamente o oposto, você não vai parar de pensar, você não vai esvaziar a sua mente, mas você vai assumir uma postura interna em que você busca perceber o conteúdo da sua mente de uma forma mais isenta possível. O que que isso significa? Ora, no dia a dia, eu e você, sem churumelas, quando a gente observa um evento, quando a gente passa por algum tipo de experiência, invariavelmente surge um pulso de projetar um valor, de julgar, vamos colocar dessa forma, a gente julga as experiências que nos ocorrem ou que a gente passa. Então a gente diz: isso foi legal, isso não foi legal, isso é ok, isso não é ok, isso é bom, isso não é bom. A gente vai categorizando algumas coisas, né, ou melhor, tudo que a gente entra em contato, partindo da ideia de que o nosso ponto de vista, ou aquela nossa sensação de mundo ou de ser, é a mais correta, a mais adequada. Então, o processo de você sentar e fechar os olhos, como foi pensado por esses antigos iogues, era uma espécie de momento em que a gente tinha a oportunidade de contemplar situações, emoções que de alguma maneira estavam ali presentes no que a gente chama de conteúdo mental e que nos dá a oportunidade, né, esse momento de sentar e fechar os olhos, vai nos dar a oportunidade de revisitar isso sem esse impulso do julgamento, sem esse impulso de catalogação. A gente pode até observar essas catalogações, observar essas hierarquizações, mas nesse momento em que a gente senta e fecha os olhos, a gente tem a possibilidade de desconstruir isso, de questionar isso, de falar: peraí, isso é assim mesmo? A gente sai da reatividade. É uma oportunidade de sair dessa reatividade. Nem sempre as pessoas, eu e você, a gente vai conseguir. Às vezes, quando a gente se dá conta, no meio do processo que a gente se predispôs a fazer como meditação, a gente entrou em vários processos de devaneio, que a gente chamaria de devaneio, que são
associações reativas com relação às imagens que vão surgindo na nossa cabeça, ou com emoções que vão aflorando também. Às vezes pode não ter uma imagem que é a origem, é um pensamento, uma memória, às vezes é uma sensação, uma emoção que eclode, dando aí um gatilho eh, reativo, e quando a gente menos espera, a gente está longe do processo meditativo, a gente tem que fazer: "Ah, espera aí, o que eu estava fazendo mesmo? Deixa eu voltar".